Bem melhor, bem melhor. Bom, gente, hoje eu quero contar uma história para vocês, né, que para mim foi extremamente importante, anos depois de que eu a vivi, para que eu pudesse compreender um pouco melhor alguns conceitos psicológicos, em especial a diferença entre ansiedade e angústia. Todo sábado à noite, quando eu era adolescente, eu geralmente assistia algum filme com meu pai. A gente varava a noite assistindo filmes e comentando sobre filmes. Alguns deles filmes recentes, recém-lançados, e alguns deles filmes consagrados. E eu lembro muito bem da madrugada que eu assisti a um filme com meu pai, que o título em inglês é The Graduate, mas ele foi muito mal traduzido para o português como A Primeira Noite, etc. Eu lembro vividamente de uma cena que me chamou bastante atenção. Tá? A cena é a seguinte, tá certo? Tá o rapaz, né, o personagem vivido por Dustin Hoffman, o nome dele é Benjamin, se não me falha a memória, e ele tá todo vestido de mergulhador, né, com roupa de borracha, com a máscara, com oxigênio. Só que ele está em casa, né? E os pais dele estão chamando ele para que ele venha até a área da piscina, onde estão todos os amigos da família, e faça meio que uma performance de mergulho. Evidentemente, constrangido, o Benjamin reluta para os pais, mas os pais querem mostrar para os amigos que não só o Benjamin, que acabara de se formar, o graduado, era uma pessoa inteligente, que estava já pleiteando uma carreira acadêmica de sucesso, mas também ele era uma pessoa capaz de se engajar socialmente e capaz de se desenvolver ou realizar aventuras. E constrangido ele começa a caminhar, e nesse momento é muito interessante porque a câmera se desloca das pessoas e vai para dentro da máscara. E você consegue ouvir a respiração dele à medida que ele caminha. É como se a tensão do filme ela aumentasse. E de dentro da máscara você vê as pessoas batendo palmas, torcendo para aquela performance. Ele caminha com certa dificuldade por conta do pé de pato e pula na piscina. E o interessante é que a câmera volta para, da visão da máscara para ele, e a gente pode ver claramente o quanto ele está perdido naquele momento, o quanto ele fica no fundo da água para estar distante das pessoas, e o quanto, de uma certa maneira, tudo aquilo não faz sentido na existência dele, tá certo? Então, essa cena ela me marcou muito, ela é extremamente profunda se eu for olhar do ponto de vista cinematográfico. A gente está falando de um clássico do cinema, mas ao mesmo tempo, anos depois, essa cena me fez compreender melhor a diferença entre ansiedade e angústia. Quer saber a diferença entre essas duas coisas? Então respira fundo e vem comigo que a gente vai discutir um pouquinho dos seus conceitos e além de alguns mecanismos importantes para o seu tratamento. Primeiramente, a gente tem que compreender que a ansiedade ela tem uma função evolutiva, vamos colocar assim, Pensa naquela necessidade natural que a gente tem de pensar sobre o futuro. Muitas vezes a gente pensa até demasiado sobre esse futuro. Imagina também que muitas vezes a gente anda como se o nosso reloginho, digamos assim, psicológico, tivesse sempre adiantado, sempre um pouquinho para além do tempo presente. Nós todos experimentamos esse tipo de sensação, mas, todavia, contudo, muitas vezes a gente pode ter essa sensação, esse elemento perceptivo da realidade de maneira diferente, e de uma maneira que ele possa nos provocar
uma crise, ou até mesmo ele possa evoluir de crises para elementos como um transtorno. Quando a gente pega essa ideia de que a ansiedade ela é um elemento evolutivo, se a gente for pegar o outro lado dessa moeda, a gente vai ver que muitas vezes uma crise de ansiedade, vamos colocar assim, a gente está lidando com um movimento, né, de que algo, digamos assim, pode destruir de maneira eminente ou rapidamente o nosso mundo. Eu estou diante de algo que, do ponto de vista assim, imaginário, pode estar para aniquilar aquilo que você chama de seu mundo. E esses elementos, eles provocam, sabe, uma série de reações do ponto de vista biológico no corpo humano. Diferencia inicialmente esses elementos, digamos assim, de percepção de perigo do medo, né? Porque muitas vezes no medo a gente pode ter uma situação de real perigo iminente, está diante de algo que realmente pode provocar, sabe, um sério dano à existência daquela pessoa. Quando a gente está falando de uma crise de ansiedade, a gente está falando de uma desproporção dessa relação de medo. A gente está falando de que a pessoa ela pode, né, digamos assim, colocar para muito além essa proporção de medo. E, evidentemente, o nosso corpo vai responder a isso, né? Se a gente for pegar alguns sintomas biológicos referentes a isso, a gente vai ver a sudorese, o tremor, né, que são respostas biológicas para aquele momento, né, de intensidade de uma crise. Pensa também que, se a gente for pegar a palavra crise, a gente vai ver que essas crises elas têm uma duração específica, né? Então a gente não está falando do sujeito com uma crise, pensa por exemplo na crise de pânico, que ela vai, sabe, se estender por um longo período. São crises muitas vezes pontuais. Qual que é o problema dessa equação? É que uma crise ela pode, né, se estender para se tornar repetida, né, repetidas vezes, e uma vez que ela se torne repetidas vezes, ela também pode, né, perder de mão uma possibilidade de identificação de qual que é o objeto realmente que está causando, né, está levando a essa percepção de risco iminente, quando muitas vezes esse risco ele é imaginário, ele não existe. Então, se a gente for olhar uma cadeiazinha de pensamento, a gente vai ter a ansiedade como um primeiro momento, né, um presente, como fator evolutivo, nós todos nos preocupamos sobre o nosso futuro, né? A gente vai ter a ansiedade, ela podendo se transformar em uma crise de ansiedade em face a um elemento, tanto do ponto de vista imaginário, de um perigo que está sendo colocado de maneira desproporcional ao fenômeno da realidade, tá? E eu tenho que fazer uma diferenciação disso com relação ao medo, né? Porque muitas vezes o medo, a gente faz uma avaliação realmente dos perigos que estão reais no nosso entorno, e eu tenho os transtornos tidos como transtornos de ansiedade como um elemento que eu tenho múltiplas crises, ou seja, uma repetição de crises, e eu perco, né, de uma certa maneira, muitas vezes eu perco digamos, a noção de identificar aonde exatamente ou qual que é o locus do surgimento daquela crise, né? Ele não está tão específico, não está tão aparente para mim. Pegando esse gancho de situações de perigo ou de medo, se a gente for olhar, por exemplo, a teoria psicanalítica com Freud, a gente vai ver que o Freud ele faz duas diferenças básicas para o conceito de ansiedade. No primeiro momento, até mais ou menos 1925, o Freud vai falar muito da ansiedade neurótica, ou seja, a ansiedade provocada por aquela ausência ou impossibilidade de descarregar essa energia da libido, e essa energia acumulada da libido ela vai se transformar numa, digamos, uma energia de ansiedade no sujeito. No segundo momento, a partir de 1926 e até o final da obra dele, o Freud vai estar falando muito da ansiedade enquanto um elemento traumático, enquanto um elemento que algo acontece, um trauma acontece, e evidentemente a partir desse trauma a gente não consegue, sabe, responder bem a algumas demandas da realidade. Trata-se de uma experiência de desamparo, certo? Você tem uma situação que acontece e a sua resposta a essa situação ela fica extremamente fraturada, Você não consegue lidar emocionalmente com aquela situação de um modo apropriado. Então o Freud ele vai fazer essa distinção, que é extremamente importante, porque é como se ele tirasse de um locus, de um adoecimento ao qual ele estava estudando desde o início da sua obra, e transferisse também esse locus da palavra ansiedade
para várias outras situações que nós temos na vida em realidade, como se a realidade nos demandasse enormemente e muitas vezes a nossa capacidade de dar resposta, sabe, a essa realidade ela ficasse um tanto quanto fraturada. Pensa nas diversas situações que a gente tem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que exigem da gente respostas emocionais. E muitas vezes essas respostas emocionais a gente já não consegue, as nossas respostas já não são suficientes para lidar com essa situação. Se a gente for pensar um outro pensador, né, da psicanálise, o Lacan ele vai ter uma visão diferente da ansiedade. O Lacan vai colocar a ansiedade como um perigo radical que o sujeito tenta evitar a todo custo, né? E ele vai utilizar de todas as suas formações psíquicas para evitar essa ansiedade a todo custo, ou tentar transformar essa ansiedade em um outro elemento de qualquer maneira, tá? Então o Lacan ele vai começar na sua obra também a buscar identificar, né, quais são esses mecanismos de transformação. E ele vai falar muito nas formações subjetivas, né? E o quanto, por exemplo, as fobias, os fetiches, eles são uma forma de proteção do sujeito a todo custo contra os efeitos da própria ansiedade que ele sente. De um outro lado, se a gente for pensar a angústia, né? A angústia, ela, antes de ser um sintoma, ela é um afeto. E veja o quão importante é isso que eu estou dizendo. Até o momento, a gente, quando falou de ansiedade, a gente falou aqui de elementos que são sintomáticos, ou seja, que a gente apresenta muito fortemente no comportamento e muitas vezes é visível, né, para as outras pessoas esses elementos, digamos assim, comportamentais da ansiedade. Quando a gente está falando da angústia em si, nós estamos falando de antes dela ser um sintoma, ela é um afeto. E ela é um afeto de difícil tradução, porque existe um componente simbólico extremamente importante na construção desse afeto, que é a falta, ou a falta de entendimento sobre esse afeto, ou a falta simbólica da possibilidade de traduzir esses elementos no qual o sujeito sente, no qual ele sente na própria pele, vamos colocar assim, no próprio corpo, mas que ele não consegue muitas vezes simbolicamente transformar em palavras. E é justamente por isso que é tão inquietante, né? Por isso que as pessoas sentem fortemente, mas muitas vezes não conseguem traduzir esse afeto, né? E é importante a gente lembrar, né, que é um afeto que peca justamente pela falta de compreensão, pelo mal entendido, né, pelo desvio no sentido da compreensão simbólica do que ele representa para o próprio sujeito. E é importante lembrar, né, a gente já viu isso aqui no canal, né, por exemplo, na obra do Lacan, o quão é importante a questão da ordem simbólica. E a gente tem que lembrar que na obra do Lacan, né, o primeiro, o inconsciente se constitui como uma linguagem, e segundo, há uma impossibilidade do simbólico abarcar todos os sentidos da realidade, né? Então essa ordem simbólica, ela não vai se traduzir, assim, ela não vai conseguir traduzir todos esses elementos, tanto do ponto de vista afetivo, tem muito menos tanto do ponto de vista da mediação com o que existe no real. Então é justamente nesse locus de, digamos assim, de incompletude que vai nascer todas essas inquietações. E o ponto mais interessante, né, dessa ausência de sentido é que, muito embora a gente não consiga muitas vezes compreender a angústia, né, ou de uma maneira fácil, ou traduzi-la em palavras, certo? De uma maneira simbólica, de uma maneira que a gente consiga intersubjetivamente comunicar para as pessoas aquilo que de fato está se passando em termos, né, não só de sentido, certo? Mas de elementos emocionais na gente para o outro, tá certo? Esses elementos de angústia, eles se apresentam como uma espécie de certeza absoluta, né? Você sente, sabe? E você não consegue traduzir esse sentimento para com os outros. Nesse tocante, vamos voltar um pouquinho para o filme, né, que eu tinha comentado para vocês, tá certo? O filme progride, né? O Benjamin, ele começa um relacionamento com uma amiga da família dele, né? Uma senhora que frequenta a casa dos pais dele, e é um relacionamento que se dá num hotel, né? Que eles marcam encontros, aquela coisa super escondida,
e ao mesmo tempo super casual, vamos colocar dessa maneira. Ao passo que esse romance se desenrola, os pais do Benjamin começam a pressioná-lo para que ele marque um encontro com a filha dessa senhora, né, que é uma pessoa próxima da família deles. E ele atende ao desejo dos pais, né, mas de uma maneira extremamente contrariada, porque a própria mãe, ao qual ele tem um romance, o pede para não fazer isso, né, para não interferir nessas relações, tá, dentro da própria família dela, né, e aquilo começa a gerar um conflito nele, né? Começa a gerar um conflito que ele não consegue nominar. Pensa lá que no começo do filme ele já estava com dificuldade, né, do ponto de vista de expressar esses sentimentos, né, na cena da piscina. Imagina agora que isso vai ficando cada vez mais forte no sujeito, né? Enfim, para não dar um spoiler do filme, né, lá no final do filme ele acaba por se decidir, né, pela jovem ao qual ele se apaixona, mas que ele não compreende muito bem esses sentimentos. Então é interessante na última cena do filme, né, que ela se passa no casamento que foi organizado para a filha dessa família, e o qual ele vai lá resgatar a noiva, né? E os dois fogem desse mundo angustiante em busca da felicidade. E aqui eu quero chamar a atenção de um ponto para vocês, né? Muito embora a gente tenha a ansiedade, né, e a angústia, e elas façam presença na nossa existência, muitas vezes a gente tem uma dificuldade muito grande, né, tanto para nomear, no caso da angústia, e às vezes para responder a situações de ansiedade. Por isso que é de extrema importância, quando a gente se sente de alguma forma fragilizado, buscar por ajuda do ponto de vista psicológico, né? Ou, ao mesmo tempo também, né, tentar traduzir a nossa existência de uma maneira muito mais equilibrada e muito mais centrada nas maneiras de bem-estar, nas formas de bem-estar que a gente pode ter ao nosso redor, né, traduzindo bem-estar como um elemento positivo do ponto de vista psicológico. Então, guarda na cabeça, né, não basta só você ter a busca frenética pela felicidade, né, no caso aí do filme do Benjamin, né, para que essa busca frenética pela felicidade, ela, digamos assim, seja algo que suplante, tá, as angústias que o sujeito sente, né? Essa busca, ela é natural, ela faz parte da nossa vida, né? Ela faz parte do nosso, digamos assim, propósito, mas ao mesmo tempo eu tenho que equilibrar essa busca com outros mecanismos na vida social que me permitam ter justamente essa esfera de bem-estar bem constituída. E quando algo fratura, ou quando algo eu não consigo nomear, no caso da angústia, ou quando eu começo a sentir esses sintomas, é extremamente importante que a gente busque um auxílio do ponto de vista psicológico, né? E eu altamente recomendo, né, que a psicologia ela tá aí, se desenvolveu de modo assim extremamente eficiente, principalmente no último século, e ela não precisa ser estigmatizada, ela pode ser acessada para que as pessoas elas possam, né, constituir essa esfera de bem-estar de maneira mais estruturada e que elas possam ter o benefício disso a longo prazo. Então lembra que, sabe, essa busca pela felicidade, ela é uma jornada. Eu queria falar rapidinho para vocês dessa super camiseta aqui que eu ganhei de presente de uma estudante minha chamada Diana Almena, tá? Ela fez essa logo pro canal, tá? Ela tem uns dizeres aqui com o meu livro atrás, Educação pelo Mundo. Eu achei super bacana, super, assim, fiquei super emocionado, até me faltou palavras aqui, né, o quanto essa emoção foi importante para mim, tá? Então se você tiver algum presente, ou se você tiver alguma coisa que ajude esse canal a chegar a mais pessoas e a ser desenvolvido, não se acanhe, nós estamos aqui para que a gente possa fazer com que essa corrente de conhecimento chegue a cada vez mais pessoas. Não, descongelou. Ar-condicionado.